meu marido me deixou por outra mulher. Ele levou minha própria família para o casamento deles no exterior. Ele me mandou uma mensagem dizendo: não esteja em casa quando voltarmos. Depois que o relacionamento envelhece, para mim, já era. Todos voltaram e viram o que eu tinha feito. Seus sorrisos desapareceram. Olharam para a terra vazia e fizeram uns aos outros uma pergunta apavorada. Eu apenas observei de dentro do meu carro e sorri. Não esteja em casa quando voltarmos. Depois que algo envelhece, para mim, já era. Foi isso que meu marido me mandou por mensagem da Croácia, do casamento dele com outra mulher. Com toda a minha família atrás deles na foto, taças de champanhe erguidas, fiquei encarando aquela mensagem por exatamente 3 segundos. Então olhei para a equipe de construção do outro lado da rua, observando-os demolir um prédio antigo andar por andar. Demolição controlada, chamavam, e eu sabia exatamente o que precisava fazer. Eles queriam que eu fosse embora, tudo bem. Mas eu me certificaria de que não sobraria nada para eles encontrarem quando voltassem. A foto ainda estava na minha tela. Daisy, estudando cada detalhe como se estivesse examinando plantas arquitetônicas. Samuel estava no centro, vestindo um smoking que eu nunca tinha visto antes. Caro, impecavelmente ajustado, o tipo de terno que custa no mínimo $3.000. Ao lado dele estava Clara Shord, de 28 anos. Cabelo loiro com ondas suaves, vestido branco que provavelmente veio de alguma boutique em Boston pela qual eu já havia passado centenas de vezes, mas nunca entrei porque estava ocupada demais trabalhando. Mas não foram Samuel ou Clara que me fizeram apertar o telefone com mais força. Foram todos que estavam atrás deles. Minha mãe, Patrícia, usava lavanda, sua cor favorita, o mesmo tom que usou no meu casamento, 12 anos atrás. Ela estava radiante para a câmera, com a taça de champanhe erguida, parecendo mais feliz do que eu havia há anos. Ao lado dela estava meu pai, Robert. Ele parecia desconfortável, com certeza, mas estava lá, presente, participando, sem protestar, sem se recusar, apenas parado ali como se aquilo fosse um comportamento normal em família. Minha irmã June segurava um buquê de verdade, como se fizesse parte do cortejo nupcial. Como se não tivesse passado o último ano me dizendo que eu precisava apoiar mais a carreira do Samuel. Ser mais compreensiva quando ele trabalhasse até tarde. Ser mais flexível quando ele cancelasse nossos planos. E Marcos, meu irmão caçula, aquele a quem ajudei a pagar a faculdade quando meus pais não tinham condições. Aquele a quem ajudei com o aluguel por 6 meses quando perdeu o emprego. Aquele que me chamou de herói na sua formatura. Naquela foto, ele estava sorrindo, um sorriso frio como se ir ao casamento do meu marido com outra mulher fosse apenas mais umas férias divertidas em família. Eu estava sentada no meu carro, do lado de fora do canteiro de obras da Meridian Tower, com o celular no colo, tentando processar o que estava vendo, tentando dar sentido àquilo, mas não fazia sentido. Nada fazia sentido. Do outro lado da rua, a equipe de demolição trabalhava em um prédio de escritórios da década de 1960 que havia sido interditado 6 meses antes. Eu os tinha visto começar a demolição 3 dias antes. Eles não usaram explosivos. Foi uma operação cirúrgica controlada. Primeiro removeram as janelas, depois as paredes internas e, por fim, as vigas de sustentação. Andar por andar, seção por seção. O prédio estava desabando num colapso cuidadosamente orquestrado. O encarregado estava perto da cerca perimetral, segurando um tablet, monitorando cada golpe da escavadeira. Nada foi aleatório. Nada foi emocional. Foi pura precisão calculada. Foi aí que a clareza me atingiu. A absoluta. Abri a galeria de fotos do meu celular e comecei a rolar para trás. 12 anos de casamento em formato digital. Nosso dia de casamento. Samuel olhando para o celular durante a recepção. Nossa viagem de 5º aniversário para o Maine. Ele sumiu por horas alegando que precisava atender ligações de trabalho. No Natal passado, ele insistiu que passássemos a data separados porque precisava de espaço para pensar. Todas as férias em que ele estava fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar. Todos os jantares em que ele checava suas mensagens debaixo da mesa. Todas as noites em claro no escritório, eu acreditava nisso sem questionar. Eu estava construindo nosso futuro enquanto ele estava construindo uma estratégia de saída.
Samuel Valgen, meu marido há 12 anos, gerente regional de vendas de uma empresa de tecnologia. Era isso que ele dizia às pessoas. Era isso que eu dizia às pessoas. Mas, aparentemente, as vendas regionais envolviam muitos quartos de hotel e poucos relatórios de vendas reais. Eu nunca questionei isso porque estava muito ocupado administrando meu escritório de arquitetura. Estava tão ocupada projetando edifícios, gerenciando clientes e trabalhando 80 horas por semana que nem percebia que meu marido estava projetando uma vida completamente diferente. Clara Shore trabalhava no escritório dele. Coordenadora de marketing. Eu a conheci uma vez, numa festa de fim de ano da empresa, 2 anos atrás. Ela parecia simpática, quieta, discreta. Lembro-me de ter pensado que ela parecia jovem demais para ser levada a sério em um ambiente profissional. Agora entendi que ela não foi contratada por suas habilidades de marketing. Nunca tivemos filhos. Samuel sempre dizia que não era o momento certo. Que deveríamos esperar até que os negócios estivessem mais estáveis. Até termos mais dinheiro guardado, até viajarmos mais, até. Eu acreditei nele porque queria acreditar, pois pensava que éramos parceiros construindo o mesmo futuro. Mas ele não estava esperando o momento certo comigo. Ele estava esperando por ela. Meu celular vibrou de novo. Uma notificação do Instagram. Samuel tinha postado a foto publicamente. A legenda dizia: começando nossa vida para sempre no paraíso, rodeados pelas pessoas que mais importam. As pessoas que mais importam. Eu não estava naquela foto. Eu não estava na Croácia. Eu não estava presente em nenhum momento da nova vida dele. Eu estava em casa, em Boston, sentada no meu carro em frente a um canteiro de obras, analisando as plantas da Meridian Tower, o maior projeto comercial da minha carreira, o projeto que definiria a reputação da minha empresa, o projeto no qual eu vinha me dedicando integralmente havia 9 meses, enquanto meu marido planejava seu casamento com outra pessoa. A equipe de demolição do outro lado da rua derrubou outra seção do prédio. Os braços da escavadeira giraram com precisão, atingindo uma parede estrutural. A estrutura gemeu, cedeu, desabou para dentro exatamente como planejado. Observei a poeira subir e assentar. Então abri minhas mensagens de texto e digitei: aproveite a Croácia. Eu me certificarei de que tudo esteja resolvido. Samuel leria isso e pensaria que eu estava sendo compreensiva. Entendendo o jeito que eu sempre fui, o jeito que ele me ensinou a ser ao longo de 12 anos de casamento. Mas eu não estava sendo solidário. Eu estava sendo estratégico. Percorri meus contatos e encontrei Nicole Ferrara, minha advogada. A mulher que me ajudou a estruturar minha LLC quando abri meu escritório. A mulher que insistiu, há 5 anos, para que Samuel assinasse um acordo pós-nupcial quando expandiu os negócios. A mulher que mantive como consultora, mesmo que Samuel achasse isso paranoico. Ela atendeu ao segundo toque. Azel, o que houve? Não perdi tempo com explicações. Quão rápido podemos nos mover? Houve uma pausa. Nicole era perspicaz. Ela não precisava de detalhes para entender o tom. De quanto tempo você precisa? Olhei para a foto novamente e calculei o cronograma. Eles chegam em 9 dias. A risada de Nicole era baixa e predatória. O som de alguém que construiu uma carreira destruindo cônjuges infiéis nos tribunais. Então vamos construir uma nova e bela vida para você em 8 anos. Desliguei o telefone e fiquei sentado ali por mais um instante, observando a equipe de demolição guardar seus equipamentos para o dia. O prédio que ali permanecerá por 60 anos agora era apenas entulho e vergalhões. Amanhã, seria removido. Na semana que vem, o terreno estaria limpo e pronto para algo novo. Demolição controlada. Era assim que chamavam. E era exatamente isso que eu estava prestes a fazer. Não consegui dormir naquela noite. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de notas e comecei a escrever listas, cronogramas, inventários de bens, tudo que tínhamos, tudo que eu possuía. Tecnicamente, a casa, os carros, o apartamento de férias em Vermont que tínhamos visitado 2 vezes, as contas bancárias, as carteiras de investimentos, até mesmo os móveis. Às 3 horas da manhã, eu já tinha 17 páginas de anotações. Ao amanhecer, eu já tinha um plano.
Tomei um banho, vesti meu terno preto, aquele que uso para reuniões importantes com clientes, e dirigi até o escritório de Nicole no centro de Boston. Ela me mandou uma mensagem às 6 horas da manhã informando sua disponibilidade, o que me disse tudo o que eu precisava saber sobre a seriedade com que ela estava encarando isso. Seu escritório ficava no 14º andar de um prédio de vidro com vista para o porto. Janelas do chão ao teto, obras de arte caras nas paredes, o tipo de espaço que exalava sucesso sem pedir desculpas por isso. Nicole já estava lá quando cheguei. 2 xícaras de café a esperavam em sua mesa. Ela não perguntou se eu estava bem. Não ofereceu condolências nem palavras clichês. Simplesmente deslizou uma pasta de papel pardo sobre a superfície de madeira polida e disse: entreguei às 7 da manhã. Pedido de divórcio, motivos, abandono, adultério e quebra de acordo pós-nupcial. Abri a pasta. A papelada era extensa. Brutal em sua precisão. Temos provas, continuou Nicole, pegando seu tablet. Extratos de cartão de crédito dos últimos 18 meses. Hotéis, restaurantes, compras de joias que nunca chegaram até você. Ela passou o dedo pelas imagens, recibos de lugares onde eu nunca tinha estado, cobranças de datas em que Samuel me disse que ia trabalhar até tarde. Tem mais, disse ela, e sua voz assumiu um tom que reconheci. O tom que ela usava quando estava prestes a destruir alguém no tribunal. Lembra daquele laptop que ele deixou aberto mês passado? Aquele que você mencionou quando tomamos café? Assenti com a cabeça. Estava revisando contratos numa certa noite quando o laptop de Samuel tocou com uma notificação de mensagem. Ele estava no chuveiro. A tela estava desbloqueada. Eu tinha dado uma olhada rápida, visto o nome de Clara e tomado uma decisão que não compreendi totalmente na altura. Comecei a encaminhar e-mails para mim mesma. Analisei tudo o que você me enviou. Nicole disse: temos 18 meses de correspondência entre Samuel e Clara, planejamento, Fleming e isso. Ela virou o tablet na minha direção. Um arquivo de áudio. Data e hora de 6 semanas atrás. Ela apertou o play. A voz de Samuel preencheu o escritório. Baixa pelos alto-falantes, mas inconfundível. Não se preocupe, querida. Assim que eu receber o dinheiro da casa, podemos ir embora mais cedo. Ela só vai saber quando for tarde demais. O riso de Clara, leve, despreocupado. Você é terrível, mas eu adoro. Eu te amo. Samuel disse: daqui a um ano, nesta mesma época, estaremos no nosso lugar. Ela ainda estará naquele escritório, se matando de trabalhar, e nós estaremos vivendo nossas vidas de verdade. Nicole interrompeu a gravação. Fiquei ali sentada, olhando para o tablet, sem sentir nada. Absolutamente nada. Aquelas palavras deveriam ter me magoado. Deveriam ter me deixado com raiva. Deveriam ter me feito mudar de ideia, mas eu só senti frio. Ele será notificado amanhã de manhã em seu escritório. Nicole disse que às 9 horas em ponto. Vou pedir a um oficial de justiça que entregue os documentos pessoalmente na frente de seus colegas, incluindo Clara. Olhei para ela. Isso é necessário? O sorriso de Nicole era afiado. Você está me pagando para ganhar, Azel. Não para ser gentil. Assinei os papéis sem lê-los. Nicole nunca me deu um conselho errado. Há 5 anos, quando expandi meu escritório e a contratei como advogada, ela insistiu que Samuel assinasse um acordo pós-nupcial. Inicialmente, resisti. Parecia algo pouco romântico, cínico, como se eu estivesse planejando o fracasso. Você não está planejando para o fracasso. Nicole me disse. Então você está protegendo o que construiu. Há uma diferença. Samuel assinou sem ler. Eu me lembro dele sentado na mesma mesa, mal olhando para o documento, mexendo no celular enquanto Nicole explicava os termos. Ele parecia irritado com todo o processo. Impaciente. Agora eu entendia o porquê. Ele já estava planejando sua saída. O acordo pós-nupcial só complicou ainda mais as coisas. Após a assinatura, Nicole e eu passamos as próximas 3 horas analisando as finanças. Ela pediu à sua assistente que reunisse todas as contas, todos os bens, cada item dos últimos 12 anos do nosso casamento. Conta conjunta.
Meus depósitos totalizaram 673 mil dólares. Os depósitos de Samuel totalizaram 3.400 dólares. Encarei aquele número por um longo momento. 3.400 dólares ao longo de 12 anos. Para onde foi o salário dele? Perguntei. Nicole acessou os extratos da conta pessoal dele, aqueles aos quais eu tinha acesso sem que ele soubesse, pois eu havia sido cadastrada como titular secundária da conta quando nos casamos e ele nunca me removeu. Restaurantes, hotéis, uma cobrança recorrente em uma joalheria em Cambridge. Pagamentos mensais para um depósito do qual eu nunca tinha ouvido falar. Ele vem construindo uma vida separada há pelo menos 2 anos, disse Nicole. Talvez mais. A casa estava registrada exclusivamente em nome da minha LLC. Foi comprada 3 anos antes do nosso casamento como um investimento imobiliário para minha empresa. Samuel nunca contribuiu para a hipoteca, os impostos prediais, o seguro ou as reformas. Legalmente, ele não tinha direito a nada disso. Os carros, ambos registrados em nome da minha empresa, veículos da empresa, o apartamento em Vermont comprado através da LLC. Samuel nunca fez um único pagamento. Ele não possui nada, afirmou Nicole categoricamente. De acordo com o acordo pós-nupcial, quaisquer bens adquiridos ou mantidos durante o casamento com a renda da sua empresa permanecem exclusivamente seus. Ele renunciou a qualquer direito sobre os bens conjugais além daqueles que contribuiu diretamente. Então, eu disse, esses 3.400 dólares são tudo a que ele tem direito por lei. Naquela tarde, pedi a Nicole que liquidasse nossas contas conjuntas. Cada centavo que depositei ao longo de 12 anos foi transferido para uma nova conta somente em meu nome. Deixei exatamente 3.400 dólares para Samuel. Justo é justo. Quando cheguei em casa naquela noite, a casa parecia diferente. Não pelo que estava faltando, mas pelo que agora eu entendia que nunca tinha realmente estado lá. Percorri os cômodos lentamente, vendo tudo com outros olhos. Os móveis da sala de estar, eu mesma havia escolhido e pago. Os eletrodomésticos que pesquisei e instalei na cozinha. As obras de arte nas paredes, de galerias que visitei sozinha porque Samuel estava sempre muito ocupado. O lado dele do armário estava vazio. Ele tinha feito as malas para a Croácia, mas deixado todo o resto para trás. Seus casacos de inverno, suas roupas de trabalho, seus sapatos, tudo enfileirado ordenadamente no cabide que eu lhe comprara 3 natais atrás. Ele presumiu que voltaria para cá, que eu ainda estaria aqui esperando, que esta casa, esta vida, seriam sua rede de segurança enquanto ele descobria como seria sua nova vida com Clara. Comecei a empacotar seus pertences em caixas. Metodicamente, sem emoção, suas roupas foram colocadas em sacos para doação. Sua coleção de posteres de filmes antigos, que ele afirmava valer milhares, foi cuidadosamente enrolada e embalada. Que ele volte para buscá-la se a quisesse tanto. Mas algo me dizia que não. No segundo dia, as caixas estavam empilhadas na garagem. Liguei para Goldville. Eles iriam buscar tudo na sexta-feira. Naquela tarde, a senhora Kowalski me flagrou colocando a última sacola no carro. Ela estava podando rosas no jardim, mas eu sabia que ela estava observando. Limpeza de primavera, ela gritou, aproximando-se. Forcei um sorriso. Algo assim. Ela olhou para as caixas e depois para mim. Sua expressão mudou. Está tudo bem entre você e Samuel? Não o vejo por aqui ultimamente. Ele está viajando, eu disse. Uma viagem prolongada. A senhora Kowalski assentiu lentamente, mas seus olhos diziam que ela não acreditava em mim. Bem, se precisar de alguma coisa. Estou bem, interrompi. Sério, só estou ocupada com o trabalho. Naquela noite, eu a vi parada na varanda conversando com o Sr. Peterson do outro lado da rua. Os dois ficavam olhando na direção da minha casa. Deixe-os se perguntarem. Deixe-os fofocarem. Em poucos dias, eles teriam notícias reais para discutir. O terceiro dia terminou comigo sentada sozinha na sala de estar, bebendo vinho de uma garrafa que comprei no mês passado para um jantar que nunca aconteceu. Samuel cancelou em cima da hora. Emergência no trabalho, disse ele. Peguei meu celular e abri o Instagram. Samuel tinha postado de novo. Mais fotos da Croácia. Ele e Clara num veleiro.
O pôr do sol atrás deles. A mão dela no peito dele. O braço dele em volta da cintura dela. Minha mãe comentou: que casal lindo. Estou muito feliz por vocês dois. Minha irmã Jun tinha se marcado com a seguinte frase: melhores férias em família de todos os tempos. Hashtag abençoada. Eles estavam demonstrando felicidade, transmitindo ao vivo, garantindo que todos a vissem. Enquanto eu estava sentada aqui na casa que comprei, bebendo o vinho que paguei, cercada por móveis que escolhi, eu desmontava sistematicamente a vida que eles presumiam que estaria esperando quando voltassem. Eu não chorei. Eu já tinha parado de chorar. Em vez disso, abri meu laptop e comecei a pesquisar empresas de demolição na região de Boston. A Vestuol Demo Excavation tinha uma classificação de 5 estrelas e uma lista de espera de 3 meses. Mesmo assim, liguei para eles. O homem que atendeu parecia cansado. Estamos com a agenda lotada até janeiro. Se quiser, pode deixar suas informações. Preciso que uma casa seja demolida em 5 dias. Eu disse demolição completa. Pago o dobro do seu preço. Houve uma pausa. Senhora, só o processo de autorização leva de 4 a 6 semanas. Não podemos simplesmente ter as licenças até amanhã à tarde. Outra pausa. Mais longa desta vez. Qual é o endereço? Entreguei a ele. Ouvi digitação do outro lado da linha. É uma propriedade histórica, disse ele. Casa colonial da década de 1920. Uma estrutura linda, pelas fotos do anúncio. Tem certeza de que quer demoli-la? Positivo. Mais um pouco de digitação. Depois, vou falar com o Jack. Ele retorna a ligação em 1 hora. Jack Morrison me ligou 43 minutos depois. Sua voz estava rouca, marcada por décadas gritando para se fazer ouvir por cima do barulho das máquinas. Meu contato disse que você quer uma demolição em 5 dias e as licenças resolvidas amanhã. Não é assim que funciona. É se você quiser o emprego, eu disse. Ele riu, não de divertimento, mas de surpresa. Senhora, faço isso há 30 anos. Ninguém consegue licenças tão rápido. Nem mesmo os incorporadores com contatos na prefeitura. Sou arquiteto, eu lhe disse. Projetei metade dos prédios comerciais que estão sendo construídos em Boston agora. Conheço todos os membros da comissão de planejamento pelo nome. Sei quais deles me devem favores. As licenças estarão prontas até às 14 horas de amanhã. Silêncio. Então você está falando sério. Completamente. Por que tanta pressa? Eu poderia ter mentido. Poderia ter dito que já tinha compradores garantidos ou planos de desenvolvimento prontos. Mas algo na franqueza de Jack me fez responder honestamente. Meu marido se casou com outra pessoa semana passada enquanto eu estava em casa trabalhando. Levei toda a minha família para a Croácia para o casamento. Agora eles estão voltando esperando que tudo esteja exatamente como deixaram. Jack ficou em silêncio por um longo momento. Então, que horas amanhã são boas para você? Nos encontramos na casa às 10 da manhã seguinte. 4º dia. Jack chegou numa caminhonete que já tinha visto décadas melhores. Saiu usando botas de trabalho e uma camisa de flanela com mais manchas de tinta do que tecido original. Ele percorreu a propriedade lentamente, estudou a fundação, verificou a linha do telhado, examinou as paredes, tirou fotos, fez medições e anotações em uma prancheta que parecia ter sobrevivido a vários canteiros de obras. Estrutura sólida, disse-lhe finalmente. Ótima base. Você poderia reformar isso e vender por 3 milhões facilmente. Não quero reformá-lo. Ele olhou para mim. Olhou de verdade. Não daquele jeito que os homens costumam olhar para mim em reuniões de negócios. Avaliando, calculando, tentando encontrar ângulos. Isso era diferente. Parecia que ele estava tentando entender algo que não fazia sentido lógico. Sabe, uma vez que se foi para sempre, disse ele. Não tem como recuperar. Eu sei. Ele assentiu lentamente. Anotou algo em sua prancheta. Com as licenças agilizadas, podemos começar amanhã de manhã. A demolição leva cerca de 8 horas para uma casa deste tamanho.
A remoção dos entulhos leva mais um dia. Você terá um terreno vazio até sexta-feira à noite. Quanto custa? 47 mil, isso já inclui o adicional por serviço urgente. Não hesitei. Feito. Jack estendeu a mão. Seu aperto era firme, calejado. Preciso dessas autorizações até as 2, como você disse. Você os terá. Passei o resto do quarto dia fazendo ligações. Usei todos os contatos que havia conquistado ao longo de 15 anos na comunidade de arquitetura de Boston. Entrei em contato com membros da comissão de planejamento com quem eu havia trabalhado em recursos de zoneamento. Inspetores de construção que haviam agilizado meus projetos, funcionários da prefeitura que eu havia ajudado com projetos pro bono para espaços públicos. Às 13h30, eu já tinha todas as assinaturas necessárias. Às 14h, Jack já tinha as autorizações em mãos. Não acredito, disse ele, olhando para a papelada. Você realmente fez isso. Eu disse que faria isso. Ele dobrou as autorizações e as guardou na caminhonete. Começamos às 6h da manhã. Você quer estar aqui? Não perderia isso por nada. Depois que Jack saiu, voltei para dentro de casa. Precisava terminar de arrumar o escritório de Samuel. A maior parte das coisas dele já estava encaixotada, mas o arquivo ainda estava lá. Abri a gaveta de baixo e encontrei uma pasta enfiada no fundo. Manila, sem etiqueta, escondida atrás de declarações de imposto de renda de 6 anos atrás. Dentro, pedidos de empréstimo. 4 deles, todos negados. Todos datados de 6 meses atrás. Pedidos de segunda hipoteca da casa. Minha casa, aquela que pertence à minha LLC. Li cada um deles atentamente. Samuel havia se declarado o único proprietário, falsificado minha assinatura na documentação inicial, alegado que a propriedade era de propriedade conjunta e que eu havia concordado verbalmente com o empréstimo. Todos sabiam que os pedidos haviam sido rejeitados porque a pesquisa de título mostrou que a casa pertencia à minha empresa, não a Samuel ou a nós dois em conjunto. Mas ele tentou. Ele chegou a tentar roubar o patrimônio da minha propriedade para financiar sua fuga. Encontrei mais coisas na pasta. E-mails impressos entre Samuel e Clara. Samuel, o empréstimo foi negado novamente. O nome dela está em tudo. Não sei como contornar isso. Clara, você não pode simplesmente falsificar a assinatura dela em um contrato de venda? Samuel, é muito arriscado. Mas não se preocupe, querida. Assim que eu conseguir o dinheiro, podemos ir embora mais cedo. Ela só vai saber quando for tarde demais. Clara, você tem certeza de que ela não vai contestar o divórcio? Samuel, ela não vai. Ela está muito ocupada com o trabalho para perceber o que está acontecendo. Quando ela se der conta de que estou falando sério, já teremos ido embora e ela ficará com as despesas legais. Fotografei todas as páginas e enviei as fotos para Nicole. Ela retornou a ligação em menos de 2 minutos. Azel, isso é fraude. No mínimo, tentativa de fraude. Ele falsificou sua assinatura em documentos legais. Isso é crime. Adicione isso ao processo de divórcio. Estou adicionando a tudo. Isso muda todo o caso. Ele não é apenas um trapaceiro. Ele é um criminoso. Desliguei o telefone e fiquei sentada ali no escritório de Samuel. A sala que eu projetei para ele, a escrivaninha que eu lhe comprei, a cadeira que eu montei enquanto ele estava em uma de suas muitas viagens de negócios. Ele não estava apenas planejando me deixar. Ele estava planejando me roubar. Meu telefone tocou. Era Emily. Quase não atendi. Mas Emily tinha um jeito de saber quando algo estava errado. Se eu a ignorasse, ela aparecia na minha porta. Eu respondi, onde você está? Ela disse, sem um olá um ponto. Sem preâmbulos. Lar. Estou indo aí. Emily, estou bem. Vi as licenças de demolição publicadas no site de planejamento urbano. Vi seu nome nelas. Estou indo aí. Não discuta. Ela desligou. 20 minutos depois, ela estava na minha porta com comida tailandesa e vinho. Emily era minha amiga mais antiga.
Nos conhecemos na faculdade de arquitetura, sobrevivemos juntas a professores exigentes e a noites inteiras de estúdio de design. Ela esteve no meu casamento e foi a única pessoa que, discretamente, perguntou se eu tinha certeza sobre Samuel. Eu deveria tê-la escutado naquela época. Ela passou por mim, entrou na cozinha, colocou a comida na mesa, abriu o vinho sem perguntar e serviu 2 taças. Fala, disse ela. Então contei tudo a ela. A foto, a Croácia, minha família, o plano. A demolição marcada para amanhã de manhã. Emily escutou sem interromper, mas sua expressão mudou de preocupação para algo mais. Algo próximo ao medo. Azel, disse ela finalmente. O que você está fazendo? O que eu deveria ter feito anos atrás? Você está demolindo sua casa. É a minha casa. Posso fazer o que quiser com ela. Não é isso. Emily parou. Começou de novo. Eu entendo porque você está com raiva. Eu entendo. Mas isso parece extremo. Parece que você não está pensando com clareza. Estou pensando com mais clareza do que nos últimos 12 anos. Emily pousou a taça de vinho, estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Você não é uma pessoa vingativa. Você não é cruel. Essa não é você. Talvez devesse ser assim, pensei baixinho. Talvez se eu tivesse sido menos compreensiva, menos tolerante, menos disposta a acreditar em todas as mentiras que ele me contava, ele não teria pensado que poderia fazer isso. Ou talvez, disse Emily, com voz suave, você o tivesse deixado anos atrás e evitado essa dor. Ficamos em silêncio por um momento. Prometa-me uma coisa, disse Emily. Prometa-me que você não vai se arrepender disso. Olhei para ela, para minha amiga que me conhecia há mais tempo que Samuel, que tinha me visto construir minha carreira e meu casamento, e que provavelmente tinha percebido rachaduras que eu me recusava a reconhecer. Eu prometo, eu disse. Mas depois que ela saiu, fiquei sentada sozinha na cozinha me perguntando se eu estava mentindo. O 5º dia chegou com uma clareza gélida. Acordei às 5, vesti jeans e minha jaqueta preta favorita, fiz café e dirigi até a casa. A equipe da Vestuou já estava lá. 3 caminhões, 6 trabalhadores, equipamentos sendo descarregados com eficiência comprovada. Jack me viu e veio até mim. Última chance, disse ele. Depois que começarmos, não tem como parar. Olhei para a casa, para as janelas que eu havia escolhido. Para a porta que eu havia pintado, para a varanda onde eu havia passado incontáveis noites sentada esperando Samuel voltar para casa. Comece, eu disse. As máquinas ganharam vida com um rugido. A senhora Kowalski apareceu na varanda de roupão, com os olhos arregalados. Outros vizinhos apareceram. O Sr. Peterson, os Donsons, o casal de aposentados da esquina que sempre acenava, mas nunca falava. A senhora Kowalski correu até lá. Azel, o que está acontecendo? Sorri e tomei um gole de café. Reforma, demolição completa, recomeço do zero. Mas onde você vai morar? Já tomei as providências necessárias. A bola de demolição girou, atingindo a parede leste, a parede onde Samuel havia pendurado seus posters de filmes antigos. O impacto foi ensurdecedor. A parede desabou e eu não senti nada. Ao meio-dia, a casa estava em ruínas. Às 3 da tarde, o segundo andar era pó. Ao pôr do sol, não restava nada além de pedaços quebrados espalhados pelo terreno, como os restos de uma vida que eu já não reconhecia. Fiquei ali observando até que a equipe recolheu seus equipamentos e Jack se aproximou, enxugando as mãos na calça jeans. Você está bem? Ele perguntou. Eu não sabia como responder. Me sentia vazia, mais leve, livre, aterrorizada. Tudo ao mesmo tempo. Sim, finalmente disse. Acho que sim. Jack assentiu com a cabeça, sem insistir. Voltaremos amanhã de manhã às 6 horas para remover os entulhos. Devemos ter o terreno limpo até o final da tarde. Agradeci-lhe e observei sua caminhonete desaparecer rua abaixo. Então fiquei sozinho na escuridão crescente, encarando o que costumava ser minha casa. O 6º dia chegou com o céu cinzento e o barulho dos caminhões de remoção de entulho. Lá estava eu novamente ao amanhecer. Não conseguia ficar longe.
Precisava ver cada pedaço daquilo desaparecer. A equipe trabalhou com eficiência mecânica. Pás carregadeiras removeram pedaços do que antes eram paredes, pisos e tetos. Caminhões basculantes davam marcha ré, enchiam-se e partiam, repetidamente. Cada carga levando embora mais um pedaço de 12 anos. Vi a ilha da cozinha ser carregada em um caminhão. As bancadas de mármore que escolhi de um fornecedor em Cambridge. Os armários planejados que eu mesma projetei. Tínhamos feito nossa primeira refeição nesta casa, naquela ilha. Pedimos comida chinesa para a viagem porque estávamos muito cansados da mudança para cozinhar. Samuel fez um brinde com uma garrafa de cerveja. Ao nosso futuro, ele disse. Fiquei pensando se ele já estava planejando sua saída naquela época, ou se isso aconteceu depois. A lareira foi a próxima. Eu tinha pendurado nossa foto de casamento lá por 6 anos antes de tirá-la. Eu disse a mim mesma que precisava de uma nova moldura. A verdade é que eu não conseguia mais olhar para o sorriso dele sem me perguntar se algum dia ele fora genuíno. O terraço que construímos 3 verões atrás, aquele onde supostamente envelheceríamos juntos, tomando café e assistindo ao pôr do sol, foi despedaçado e levado embora às 11 horas. À tarde, o terreno estava quase limpo, restando apenas terra e entulho espalhado. A equipe trouxe uma motoniveladora, nivelou tudo e deixou o solo mais uniforme. Ao anoitecer, tudo estava terminado. Fiquei parado na calçada, encarando o espaço vazio onde, 24 horas antes, existia uma casa de $2 milhões. Uma mulher passou correndo. Parou, olhou para o terreno baldio, depois para as casas vizinhas e, em seguida, voltou a olhar para o terreno. Não havia uma casa aqui antes? Ela perguntou. Virei-me para ela, mantendo uma expressão neutra. Deve estar pensando em outra rua. Ela franziu a testa, claramente confusa. Eu juraria que sim. Ela balançou a cabeça. Deixa pra lá. Desculpe. Ela continuou correndo. Eu a observei partir e senti algo próximo à satisfação. Estava funcionando. Eu estava apagando nós dois. Meu telefone tocou. O nome de June apareceu na tela. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Azel. Sua voz era alegre, vibrante, completamente alheia ao que havia feito. Estamos nos divertindo muito. A Croácia é maravilhosa. Você deveria ver as praias. A comida é incrível. E o casamento foi simplesmente. Recebi a mensagem do Samuel. Interrompi. Silêncio. E então, aquilo. O tom dela mudou imediatamente. Menos alegre, mais defensivo. Olha, ela continuou. Nós não queríamos nos envolver nos problemas do seu casamento. Mas Samuel disse que vocês dois já tinham terminado há algum tempo. Ele disse que você sabia sobre Clara. Que vocês dois tinham concordado com isso. Não concordei com nada. Eu disse. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Ele está mentindo para você. Ele está mentindo para todos vocês. June suspirou. Aquele som de exasperação que ela sempre fazia quando achava que eu estava sendo difícil. Você sempre faz isso, Azel. Sempre presume que todos estão contra você. Mas Samuel te ama. Ele só precisa de algo diferente agora. Alguém que o faça feliz. As palavras o atingiram como um golpe físico. Alguém que o faz feliz. Repeti devagar. Fiz ele feliz por 12 anos. June, eu te ajudei a pagar a faculdade quando mamãe e papai não tinham condições. Eu os ajudei com as prestações da casa quando papai perdeu o emprego. Eu mantive essa família unida enquanto todos vocês. Temos que ir. Ela me interrompeu. A recepção está começando. Conversamos quando voltarmos. Certo. A ligação caiu. Fiquei ali parado, olhando para o meu celular, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eles não estavam apenas comparecendo ao casamento dele. Eles estavam defendendo-o. Eles escolheram o lado dele. Todos eles. Liguei para Nicole. Preciso me mexer mais rápido.
Disse a ela que eles chegam em 3 dias. Já estou cuidando disso, disse ela. Venha ao meu escritório amanhã. Tenho algo que você precisa ver. Conheci Nicole em seu escritório no 7º dia. O horizonte lá fora estava cinza, com nuvens que ameaçavam chuva. Ela tinha uma pasta à espera, mais grossa que as outras. Pesquisei um pouco sobre Clara Shord, disse Nicole, deslizando-a pela mesa. Aparentemente, seu marido tem um gosto interessante para mulheres. Abro a pasta. Registros financeiros, verificação de antecedentes, informações familiares. Clara Shord não era apenas uma coordenadora de marketing de 28 anos que vivia de salário em salário. Ela vinha de uma família rica, muito rica. Seu pai, Richard Ashord, era dono do Ashord Auto Group, uma rede de concessionárias de carros de luxo em Massachusetts. 17 lojas. Faturamento na casa das centenas de milhões. O fundo fiduciário de Clara valia mais de 2 milhões de dólares. Ela não precisa do dinheiro de Samuel, disse Nicole. Mas Samuel definitivamente precisa do dela. Ela folheou para outra seção. Extratos bancários mostrando transferências eletrônicas de Clara para Samuel ao longo do último ano. $10 mil em março, $15 mil em junho, $25 mil em setembro, totalizando $50 mil. O que ele estava lhe dizendo? Perguntei. Nicole acessou os e-mails que havia obtido por intimação judicial da conta dele. Samuel escreveu para Clara: a casa está quase quitada. Assim que o divórcio for finalizado, terei acesso ao patrimônio. Podemos comprar aquele apartamento em Miami que você gostou. Clara pergunta a Samuel: de quanto estamos falando em termos de participação acionária? Samuel: pelo menos 1 milhão, talvez mais. Ela não liga para finanças. Assina qualquer coisa que eu apresente. Li 3 vezes. Ele está enganando ela, eu disse devagar. Nicole assentiu com a cabeça. Provavelmente da mesma forma que ele tentou te enganar, só que a família da Clara tem dinheiro e contatos. Os advogados do pai dela já estão envolvidos. Eles a fizeram assinar um acordo pré-nupcial antes do casamento. Samuel não receberá nada se o casamento terminar. Ele sabe disso? Acho que não. Baseado nesses e-mails, ele pensa que está se casando com alguém rico. Ele não faz ideia de que acabou de abrir mão de qualquer direito sobre o fundo fiduciário dela. Recostei-me na cadeira, processando a informação. Então, ele não é apenas um traidor, eu disse. Ele é um golpista. Uma má escolha, concordou Nicole. Mas sim. De repente, minha vingança pareceu maior do que apenas eu. Não se tratava apenas do que ele tinha feito comigo. Tratava-se de impedi-lo de fazer isso com outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse Clara. O que fazemos com isso? Perguntei. Nicole sorriu. Vamos adicionar isso ao processo de divórcio. Para mostrar o padrão de manipulação financeira. Para mostrar que ele falsificou sua assinatura tentando acessar o patrimônio. Para mostrar que ele está tentando fraudar outra mulher. Isso torna nosso estojo hermético. Saí do consultório da Nicole com uma sensação que não sentia há dias. Propósito. Naquela noite, sozinha no meu novo apartamento, a cobertura que aluguei na semana passada em Back Bay, com vista para o horizonte sem nenhuma lembrança, sentei-me à minha escrivaninha e peguei uma folha de papel. Comecei a escrever. Querida mãe, as palavras vieram devagar no início, depois mais rápido. Tudo o que eu nunca disse. Tudo que mantive enterrado por 12 anos. Por toda a minha vida, na verdade. Como as críticas constantes dela me faziam sentir que eu nunca era boa o suficiente, nunca inteligente o suficiente, nunca feminina o suficiente. Como ela sempre ficava do lado de Samuel em todas as discussões, dizendo que eu trabalhava demais, que não era carinhosa o suficiente e que não sabia como fazer um homem feliz. Como ela escolheu comparecer ao casamento dele com outra mulher enquanto sua própria filha estava desmoronando. Escrevi sobre a solidão, sobre me afundar no trabalho porque casa deixou de ser um lar há anos, sobre tentar consertar algo que Samuel já havia decidido que estava quebrado, sobre como eu continuava tentando obter sua aprovação e nunca entendendo por que ela estava sempre fora do meu alcance. Escrevi até minha mão ficar dormente, até as palavras se tornarem embaçadas, até não haver mais nada a dizer.
Então dobrei a carta com cuidado, coloquei-a no envelope e escrevi Patrícia Monroe na frente. Segurei-o por um longo momento. Depois, guardei-o na gaveta da minha escrivaninha. Talvez um dia eu envie. Talvez eu guarde como um lembrete de que algumas coisas é melhor deixar em silêncio. Algumas pontes é melhor queimar do que atravessar. Servi-me de vinho e fiquei na janela olhando para as luzes da cidade. Em 2 dias, eles pousariam no aeroporto Logan. Em 2 dias, eles chegariam de carro à casa esperando encontrar tudo exatamente como deixaram. Em 2 dias, eles viriam o que eu tinha feito, e eu estaria observando. O 8º dia começou com a papelada. Encontrei-me com Tom Brennan numa cafeteria em Cambridge, a meio caminho entre o escritório dele e o meu. Aquele tipo de lugar com tijolos aparentes e cafés com leite superfaturados de que Samuel sempre reclamava. Tom já estava lá quando cheguei, sentado a uma mesa de canto com uma pasta de couro e óculos de leitura no nariz. Ele tinha por volta de 50 anos, olhos bondosos e mãos calejadas por décadas de trabalho na construção civil. O tipo de homem que construiu coisas a vida inteira e entendia o peso daquilo que é demolido. Ele se levantou ao me ver e apertou minha mão com firmeza. Azel, que bom te ver. Sentamo-nos. Ele abriu a pasta, retirou a escritura e os documentos de transferência. É muita coisa, disse ele, revisando os documentos mais uma vez. Localização privilegiada, zoneamento excelente. Ainda estou surpreso que você esteja vendendo. Imóveis como este não aparecem com frequência. Envolvi as mãos na xícara de café. O calor me trouxe uma sensação reconfortante. Hora de mudar, disse simplesmente. Tom assentiu com a cabeça, sem insistir. Assinou onde seu advogado havia indicado e, em seguida, deslizou os documentos pela mesa. Assinei meu nome em 6 páginas diferentes. Testemunhado, autenticado em cartório, versão final. Assim, sem mais nem menos, 3,2 milhões de dólares foram transferidos para minha conta empresarial. Tom apertou minha mão novamente. Foi um prazer fazer negócios com você. E se algum dia precisar de serviços de arquitetura para futuros empreendimentos, entre em contato. Eu vi seus desenhos. Você é bom. Sim, eu disse. Obrigada. Ele juntou seus papéis e ficou parado, em silêncio. Espero que, seja lá do que você esteja recomeçando, vale a pena. Eu vi sair e depois fiquei sentada sozinha naquela mesa por mais 20 minutos, encarando os documentos assinados à minha frente. A casa tinha desaparecido. O dinheiro era meu. Samuel e minha família voltariam amanhã. Agora não havia mais volta. Dirigi até o estacionamento onde havia deixado meu carro e fiquei sentado ao volante por 20 minutos, com as mãos agarradas ao volante, respirando lenta e deliberadamente. Eu não estava com medo, mas também não tinha certeza se estava completamente bem. A cobertura que aluguei na semana passada ficava em Back Bay, no 17º andar, com janelas do chão ao teto e vista para a cidade. 2 quartos, embora eu só precisasse de um. Cozinha moderna com eletrodomésticos que provavelmente nunca usaria. O tipo de lugar que eu sempre quis, mas nunca sugeri ao Samuel porque ele achava que morar no centro da cidade era muito extravagante e pouco prático. Eu me mudei há 3 dias com algumas coisas que trouxe da casa. Minhas roupas, meu laptop, minha cadeira favorita do escritório em casa. Todo o resto era novo. Móveis que eu havia encomendado online e mandado montar por profissionais. Pratos que eu nunca tinha usado. Toalhas que ainda tinham etiqueta. Era lindo. Mas também estava completamente vazio, sem nada que se parecesse comigo. Eu estava desembalando a última caixa, principalmente de livros, quando a campainha tocou. Emily estava parada no corredor, segurando 2 garrafas de vinho e com uma expressão que indicava que estava preparada para fazer uma intervenção. Precisamos conversar, disse ela, passando por mim e entrando no apartamento. Ela colocou o vinho no balcão da cozinha e examinou o espaço com o olhar crítico de alguém que me conhecia há 15 anos. Lugar agradável, disse ela. Estéril, mas agradável. Eu me mudei há apenas 3 dias. Você teve tempo para fazer com que se sentisse em casa. Ela abriu uma das garrafas de vinho sem pedir, serviu 2 taças e me entregou uma. Só que você não está tentando fazer parecer que está em casa.
Você está se escondendo. Eu peguei o vinho. Não estou me escondendo. Você está se isolando, disse Emily, sentando-se no meu sofá. Você não responde às minhas mensagens. Você não vem à aula de yoga. Você cancelou o almoço 3 vezes. Você está desaparecendo, Azel. Sentei-me ao lado dela, observando as luzes da cidade que começavam a brilhar no crepúsculo. Estou bem. Só estou ocupada. Ocupado demolindo sua vida. Ela se virou para me olhar. Não com acusação, apenas com tristeza. Você costumava conversar comigo sobre tudo. Agora você está tipo, sei lá. Como se estivesse em outro lugar. Como se já tivesse ido embora e seu corpo ainda não tivesse se adaptado. Dei um longo gole de vinho. Estou em outro lugar, disse baixinho. Eu era aquela pessoa que acreditava no amor, na família e na parceria. Ela se foi. Morreu quando aquela foto chegou. Fiz um gesto apontando para o apartamento e para mim mesma. Isto é o que restou. Emily pousou a taça de vinho, estendeu a mão e pegou a minha. E se você se arrepender disso? A pergunta pairou no ar entre nós. Então vou conviver com isso, eu disse. Mas pelo menos será um arrependimento meu. Uma escolha minha, não dele. Emily apertou minha mão. Estou preocupada com você. Eu sei. Não estou dizendo que o que você fez foi errado. Estou apenas dizendo que ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Estou dizendo para você se certificar de que está fazendo isso pelos motivos certos. Não porque você está magoado, não porque você está com raiva, mas porque é realmente o que você quer. É isso que eu quero, eu disse. Mas mesmo enquanto dizia isso, me perguntei se eu realmente acreditava nisso. Emily ficou mais 2 horas. Bebemos vinho, conversamos sobre o trabalho dela, a vida dela, qualquer coisa, menos sobre a minha. Quando finalmente foi embora, ela me abraçou forte na porta. Me liga amanhã, disse ela. Depois que acontecer o que acontecer, me liga. Eu prometi que faria. Naquela noite, não consegui dormir. Deitada na minha cama nova, no meu apartamento novo, fiquei olhando para o teto, ouvindo os sons desconhecidos do trânsito do centro da cidade e meus próprios pensamentos girando em espiral. Amanhã eles pousariam. Amanhã eles viriam. Devo ter adormecido por volta das 2 horas, porque acordei às 3h17 de um sonho que parecia mais real do que o mundo real. Eu estava caminhando pela casa, mas não pela versão demolida, e sim pela versão completa, com todos os cômodos intactos e todos os móveis em seus devidos lugares. Samuel estava lá, não o homem de 40 anos que me traiu, mas a versão mais jovem, aquele que conheci na festa de um amigo em comum 16 anos atrás, aquele que me fazia rir. Aquele por quem me apaixonei. Por que você está fazendo isso? Perguntou ele. Tentei responder, mas não consegui formar palavras. Caminhei por cômodos tocando paredes que já não existiam. A cozinha, a sala de estar, o quarto. Minha mãe apareceu na cozinha vestindo aquele vestido lilás. Você sempre foi tão fria, Azel, disse ela. Sua voz era suave, mas as palavras eram como facas. Não admira que ele tenha ido embora. Acordei ofegante, enrolada nos lençóis, com o coração disparado. 3h17 da manhã. Levantei-me, com as mãos trêmulas, servi água, fiquei em pé junto à janela, olhando para o horizonte adormecido de Boston. Amanhã eles desembarcariam. Amanhã eles viriam o que eu tinha feito. Amanhã tudo mudaria. Eu deveria ter me sentido triunfante, justificada, forte. Em vez disso, me senti vazia. Peguei meu celular e procurei o contato de Samuel. Meu dedo pairou sobre o botão de chamada. O que eu diria? Demole nossa casa porque você se casou com outra pessoa. Apaguei 12 anos porque você me apagou primeiro. Desliguei o telefone. Não havia mais nada a dizer a ele, nem a nenhum deles. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei apenas deitada observando os números do relógio mudarem. Às 5 da manhã, às 6 da manhã. Meu celular vibrou às 6h30. Uma mensagem do meu pai, Robert Monroe,
o homem que passou toda a minha infância deixando minha mãe tomar todas as decisões, que permaneceu em silêncio durante todos os conflitos familiares, que nunca, nenhuma vez, ficou do meu lado contra ela. A mensagem era longa, mais longa do que qualquer mensagem de texto que ele já tivesse me enviado. Azel, sua mãe me contou sobre a conversa dela com June. Eu não sei o que está acontecendo entre você e Samuel, mas quero que você saiba que, aconteça o que acontecer, você continua sendo minha filha. Não entendo nada disso. Não sei quem está certo ou errado, mas eu te amo. Me liga quando estiver pronto, ah? Li 10 vezes, depois 20. Uma parte de mim queria ligar para ele imediatamente, para contar tudo. Para ouvi-lo ficar do meu lado pela primeira vez na vida. Mas outra parte, a parte que já havia sido magoada muitas vezes, decepcionada com muita frequência, se perguntava se aquilo era uma armadilha. Ele estava coletando informações para relatar à minha mãe? Seria isso apenas mais uma traição prestes a acontecer? Digitei 3 respostas diferentes e apaguei todas. Por fim, salvei a mensagem e guardei o celular. Talvez mais tarde, talvez depois, talvez nunca. Levantei, tomei banho e vesti o terno preto que usei para encontrar Tom Brennan. Meu traje de poder, minha armadura. Preparei um café que não bebi. Chequei meu celular obsessivamente. O voo deles tinha previsão de pouso às 14h35. Eu já havia calculado o cronograma. Alfândega, retirada de bagagens, 3 SUVs de luxo. Samuel havia postado fotos deles ontem com a legenda, chegando em casa em grande estilo. Eles chegavam em casa por volta das 4 da tarde e eu ficava lá do outro lado da rua observando, vendo o que eu tinha feito. Sentei-me no sofá, olhando para a cidade, contando as horas e me perguntando se Emily estava certa, se eu me arrependeria disso. Fico pensando se a pessoa em que me transformei nos últimos 8 dias seria alguém que eu reconheceria daqui a um ano. Mas já era tarde demais para se perguntar. A casa havia desaparecido. O dinheiro fora transferido. A vingança estava armada. Só restava assistir ao desenrolar dos acontecimentos. Às 14h35, o voo deles pousou em Logan. Eu acompanhei o trajeto pelo meu celular, do meu carro estacionado do outro lado da rua de onde ficava a casa. O terreno parecia perfeito, com grama fresca colocada com precisão profissional. Verde, uniforme, intocado. Eu até mandei instalar um pequeno banco decorativo perto da calçada ontem. Um detalhe ao qual não resisti. Deu a impressão de que o terreno vazio era intencional, como se sempre tivesse sido assim, como se nada jamais tivesse existido ali. Eu estava usando meu terninho preto, Armani, sapatos de salto com sola vermelha, a roupa que eu usava quando fechava negócios importantes ou fazia apresentações para clientes difíceis. Minha armadura. O café estava no porta-copos, ainda quente. Eu tinha parado na mesma cafeteria onde encontrei Tom Brennan 2 dias antes. Verifiquei meu celular novamente. Eles já deveriam ter passado pela alfândega, recolhido as bagagens e encontrado seus carros alugados. Ontem, Samuel postou uma foto dos SUVs. 3 veículos de luxo, mas caros. Chegando em casa em grande estilo. Dizia a legenda. Fiquei pensando se o pai de Clara os havia pago. A tarde estava fresca. Outubro em Boston. O tipo de clima que faz as pessoas postarem fotos de folhas de outono e especiarias de abóbora. Pessoas normais. Pessoas cujas vidas não estavam desmoronando naquele momento. Eu esperei. Às 3h58, o primeiro SUV entrou na rua. Depois o segundo, e depois o terceiro. Meus batimentos cardíacos não mudaram. Minhas mãos não tremeram. Eu apenas observei. Eles pararam junto ao meio-fio, ou melhor, onde esperavam que fosse a entrada da garagem. Os motores foram desligados, as portas se abriram. Samuel foi o primeiro a sair do veículo do meio. O sol estava forte. Ele vestia uma camisa de linho que provavelmente custou $200. Ele se espreguiçou e disse algo para Clara que a fez rir. Clara saiu em seguida. Cabelos loiros e ondulados, vestido branco de verão, o anel em sua mão esquerda refletindo o sol da tarde. Ela parecia feliz, despreocupada, como alguém que acabará de voltar das melhores férias da sua vida.
Minha mãe veio em seguida, saindo do SUV da frente, com óculos de sol de grife e um lenço lilás, do mesmo tom que ela usará na foto do casamento. Então meu pai, com aparência cansada e já confusa, mesmo sem ter visto tudo ainda. June apareceu, mexendo no celular. Marcos começou a descarregar malas, sacolas de compras do duty free e lembrancinhas de uma viagem que havia comemorado o fim do meu casamento. Todos estavam sorrindo, rindo, falando ao mesmo tempo sobre o voo, a comida, as lembranças que haviam criado, até que Samuel se virou na direção de onde a casa deveria estar. Seu corpo enrijeceu. O sorriso desapareceu. Ele deu 2 passos em direção ao terreno baldio e parou. Simplesmente parou. Clara percebeu primeiro. Amor. Ele ainda segurava uma sacola de compras, ainda com um meio sorriso. O que foi? Samuel não respondeu. Não conseguia responder. Ficava encarando o vazio como se fosse um quebra-cabeça que seu cérebro não conseguia resolver. Clara seguiu o olhar dele. Seu sorriso se desfez. A sacola de compras escorregou de seus dedos. Onde fica? Ela parou de repente. Onde fica a casa? A voz da minha mãe cortou a confusão como uma faca. Robert. Robert. Ela agarrou o braço do meu pai, a voz beirando a histeria. Onde é? Onde fica a casa? Meu pai se virou. Seu rosto empalideceu. O telefone de June caiu na calçada com um estrondo. Marcos deixou cair 2 malas. Por um instante, ninguém se mexeu. Ficaram ali parados na calçada, rodeados de malas e sacolas de compras, olhando para a grama verde imaculada e para o espaço vazio onde, 9 dias antes, havia uma casa de $2 milhões. Samuel girou em círculos, olhou para as casas vizinhas, a dos Kowalski à esquerda, a dos Peterson à direita, ambas exatamente onde sempre estiveram. Ele olhou para a caixa de correio que ainda estava na calçada, os números claramente visíveis. O endereço certo. O quê? Sua voz saiu estrangulada. O que eles? Foi nesse momento que a caminhonete do Tom Brennan parou. Ele estava passando por ali, viu a confusão e parou. Que bom para ele. Exatamente o tipo de coincidência que eu esperava, mas com a qual não contava. Tom saiu de sua caminhonete e se aproximou cautelosamente. Posso ajudar vocês? Samuel partiu para cima dele. O que você fez com a minha casa? Ele gritava agora, com as veias do pescoço saltando. Quem é você? Tom ergueu as mãos, genuinamente confuso. Calma aí, cara, não sei do que você está falando. Minha casa. Samuel apontou para o terreno. Havia uma casa ali. Onde fica? Tom olhou para o terreno e depois para Samuel. Comprei esta propriedade ontem. Sem problemas, documentação em ordem. Terreno vazio. Não sei o que. Vazio. A voz de Samuel falhou. Não estava vazio. Havia uma casa. Minha casa. Meu lar. Tom pegou o celular e abriu as fotos do anúncio. O lindo terreno vazio. O potencial para grama fresca. Veja, foi isso que eu comprei. Você se enganou de endereço ou algo assim? Minha mãe começou a hiperventilar. June estava de joelhos, atendendo o telefone com as mãos trêmulas. Marcos ficou ali parado, de boca aberta, olhando alternadamente para o estacionamento e para Samuel, como se estivesse assistindo a um truque de mágica que não conseguia decifrar. Foi nesse momento que minha mãe me viu. Eu tinha baixado o vidro do carro, com o cotovelo apoiado no batente, xícara de café na mão, apenas observando. Azel, ela gritou. Não como um nome, mas como uma acusação, como uma maldição. O que você fez? Todos se viraram. Dei um gole lento de café, coloquei a xícara com cuidado na mesa, abri a porta do carro e saí. Me vesti para essa ocasião como se fosse fazer uma apresentação para um conselho administrativo. Tudo deliberado, tudo calculado. Caminhei lentamente em direção a eles, sem pressa, sem hesitação. A 1,80 metros de distância, parei. Perto o suficiente para ver seus rostos claramente, longe o suficiente para ficar em segurança. Ah, olá a todos, eu disse.
Minha voz era agradável, informal, como se eu os estivesse cumprimentando em um churrasco. Como foi a Croácia? Você recebeu minha mensagem sobre como lidar com tudo? Samuel olhou fixamente para mim. Seu rosto passava por expressões tão rápidas que era impossível acompanhar. Confusão, descrença, horror crescente. Você? Ele deu um passo em minha direção. Clara agarrou seu braço, mas ele se desvencilhou. Você demoliu nossa casa. Sua voz embargou na última palavra. Inclinei ligeiramente a cabeça. Não é a nossa casa, Samuel. É a minha casa. É o meu ativo empresarial, pertencente à minha LLC. Tecnicamente, eu não fiz a demolição sozinho. Contratei a Vestuou Demo End Excavation. Uma equipe muito profissional. Eles terminaram antes do prazo. Você não pode fazer isso. O rosto dele estava vermelho agora. Cuspir. Isso é ilegal. Isso é? Peguei meu celular, abri a pasta que Nicole havia preparado, com capturas de tela de escrituras de imóveis, documentos de compra e o acordo pós-nupcial que ele havia assinado 5 anos atrás sem ler. Na verdade, eu disse calmamente, de acordo com a lei de propriedade de Massachusetts e os termos do nosso acordo pós-nupcial. Você se lembra de ter assinado isso, não é? Você estava tão ocupada no celular naquele dia. Posso fazer o que quiser com os bens da minha empresa, que são de minha propriedade exclusiva. A casa foi comprada pela minha LLC 3 anos antes de nos casarmos. Você nunca contribuiu para a hipoteca, os impostos, o seguro ou as reformas. Legalmente, você não tinha nenhum direito sobre isso. Virei-me para Clara pela primeira vez. Olhei para ela atentamente. Ele era bem jovem. Isso parece ser um problema seu, eu disse. Mas parabéns pelo casamento. Fotos lindas. Adorei especialmente a da minha mãe de branco na cerimônia. Muito elegante. Clara emitiu um som entre um suspiro e um soluço. Minha mãe deu um passo à frente. Seu rosto estava contorcido de raiva e algo mais. Medo. Azel Monroe, disse ela. Sua voz tremia. Vocês vão resolver isso agora mesmo. Esta é uma propriedade da família. Nós ajudamos. Você ajudou? Eu interrompi. Você ajudou? Porque tenho recibos de 12 anos que comprovam o contrário. Cada reforma, cada reparo, cada pagamento de IPTU. Ah, meu Deus! Você me ajudou vindo me visitar nos feriados, comendo a comida que eu cozinhava e me dizendo que eu trabalhava demais e não era uma esposa boa o suficiente. Eu sou sua mãe e você foi ao casamento dele. Apontei para Clara enquanto ele ainda era casado comigo. Você vestiu lavanda. Você sorriu para as fotos. Você fez um brinde ao futuro deles. Então, não vamos fingir que lealdade familiar significa alguma coisa vinda de você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então Marcos encontrou sua voz. Azel, vamos lá. Isso é uma loucura. Você não pode simplesmente. Eu já fiz isso, Marcos. Minha voz ficou fria. E só para deixar claro, considere o valor da mensalidade da faculdade que paguei como pago, com juros, na forma desta valiosa lição de vida. Não traia a pessoa que tem sustentado sua vida. June estava chorando agora. O rímel borrado. Nós não sabíamos que ele ia me mandar mensagem. Eu estava morta para ele, eu deveria ter ido embora quando você voltasse. Abri a mensagem e mostrei para eles. Ele enviou isso do grupo de bate-papo da família, aquele do qual eu não fazia mais parte. Todos vocês viram. Todos vocês sabiam. Ninguém disse nada. Silêncio constrangedor. O rosto de Samuel passou de vermelho para branco. Os carros, ele sussurrou. Todas as contas são minhas, eu disse. Bens da empresa retomados, contas conjuntas liquidadas. Você encontrará aproximadamente $3.400 na sua conta corrente pessoal. Sua contribuição real para o nosso casamento. Deixei intacto. Justiça seja feita. Clara finalmente encontrou sua voz. Você é louco. Você é um. Cuidado. Eu avisei. Clara fechou a boca com um estalo,
mas a raiva em seus olhos não diminuiu. Pelo contrário, intensificou-se. Minha mãe deu um passo à frente, erguendo-se em toda a sua altura, como sempre fazia quando estava prestes a usar a opção nuclear. Culpa familiar. Azel Monroe. Sua voz tremia de fúria. Vocês vão resolver isso agora mesmo. Esta propriedade é da família. Nós ajudamos nas reformas. Nós contribuímos. Você fez isso? Interrompi, inclinando a cabeça e a estudando como se estivesse examinando uma estranha. Porque tenho recibos dos últimos 12 anos que comprovam o contrário. Cada reforma, cada reparo, cada pagamento de IPTU, tudo documentado, pago nas minhas contas comerciais. Dei um passo à frente. Você me ajudou com o que exatamente? Visitando-me nas férias, comendo a comida que eu preparava, criticando minhas escolhas de carreira, dizendo que eu trabalhava demais, que eu não era feminino o suficiente, que eu não sabia como fazer um homem feliz. Minha mãe deu um passo para trás. Na verdade, deu um passo para trás como se eu a tivesse empurrado fisicamente. Eu sou sua mãe e você foi ao casamento dele. Apontei para Clara sem olhar para ela, referindo-me a ela enquanto ele ainda era casado comigo. Você usava lavanda, a mesma cor que usou no meu casamento. Você sorriu para as fotos. Você brindou ao futuro deles. Você celebrou o fim do meu casamento como se fossem férias em família. Minha voz baixou, ficou mais fria, então não vamos fingir que lealdade familiar significa alguma coisa vinda de você. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Meu pai parecia querer desaparecer na calçada. June parou de chorar, o rosto congelado em choque. Marcos estava de pé com as mãos cerradas ao lado do corpo, a mandíbula se movendo incessantemente. Isso é uma loucura, disse Marcos finalmente. Sua voz falhou. Azel, você não pode. Os carros foram retomados, eu disse simplesmente. Propriedade da empresa. Minha empresa, tanto o Audi que Samuel adorava quanto o Tesla que eu quase não dirigia estão atualmente em um local seguro. Fique à vontade para recomprá-los pelo valor justo de mercado, se desejar. O rosto de Marcos empalideceu. As contas bancárias. Liquidei nossas contas conjuntas ontem. Peguei meu dinheiro. Cada centavo que depositei ao longo de 12 anos. Deixei para Samuel exatamente o que ele contribuiu. Parei para pensar. $3.400. Justo é justo. Você não pode estar falando sério. Marcos estava gritando agora. Isso é? Isso é roubo. Isso é? Isso é legal. Corrigi. De acordo com nosso acordo pós-nupcial, conforme a lei de Massachusetts. Mas fico feliz que você esteja tão preocupado com roubos. Marcos, vamos falar sobre roubos. Virei-me para encará-lo completamente. A mensalidade da faculdade que paguei quando meus pais não tinham condições. $48 mil. O aluguel que paguei por 6 meses quando você perdeu o emprego, $7.200. O financiamento do carro que assinei como fiador e que você deixou de pagar, então acabei pagando $12 mil. Devo continuar? Marcos abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Nada saiu. Considere tudo pago, eu disse baixinho. Com juros, na forma desta valiosa lição de vida, não trai a pessoa que tem sustentado sua vida. Ele se virou, na verdade, deu as costas para mim. June ainda estava de joelhos, com o telefone nas mãos trêmulas. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos e 10 minutos. Tom Brennan recuou lentamente, entrou em sua caminhonete e foi embora. Homem esperto. Então Clara recuperou a voz. Você é uma vadia. Ela gritou. Com toda a força. Seu rosto bonito se contorceu em algo feio e cru. Toda a doçura das fotos do casamento havia desaparecido. Isso foi real, Clara. Você é vingativa, cruel e patética. Sou arquiteto, disse calmamente. Há uma diferença. Eu construo coisas. E também as desmonto quando necessário. Demolição controlada. É tudo uma questão de precisão. Clara avançou para cima de mim. Samuel agarrou seu braço e a puxou para trás.
Clara, não faça isso. Como é que vamos conseguir pagar? Ela começou a dizer, mas logo se interrompeu. Tarde demais. Eu sorri. Poder comprar o quê, Clara? Pensei que você viesse de família rica. Seu pai não é milionário? Ele não é dono de todas aquelas concessionárias de carros? Seu rosto ficou vermelho. Olhei para Samuel naquele momento. Você mentiu para ela, Samuel? Disse que eu tinha dinheiro que seria seu em caso de divórcio? Disse que você era dono de metade de tudo? A expressão de Samuel mudou. Confusão substituiu a raiva. Do que ela está falando? Ele perguntou a Clara. Nada, disse Clara rapidamente. Ela só está. Ou talvez, continuei. Clara mentiu para você sobre seu fundo fiduciário, sobre o dinheiro da família dela, sobre o que ela poderia lhe oferecer quando você finalmente se livrasse da esposa que sustentava sua vida. Deixei aquilo pairando no ar. O silêncio era requintado. Samuel olhou para Clara. Clara olhou para o chão. June olhou entre os dois como se estivesse assistindo a uma partida de tênis. A boca da minha mãe formou um perfeito on de choque. Vocês merecem um ao outro, eu disse simplesmente. O rosto de Samuel passou por todas as emoções possíveis até se fixar em uma fúria de lábios brancos. Para onde vamos, Azel? Para onde? Dei de ombros. Talvez na casa da Clara. Ah, e espere. Olhei para ela. Você mora com seus pais, não é? 28 anos e ainda no seu quarto de infância. Que romântico. Tenho certeza de que eles adorariam hospedar seu novo marido. Clara emitiu um som estrangulado. Virei-me para o meu carro e parei. Mais uma coisa. Ah, e Samuel. Dei entrada no pedido de divórcio na segunda-feira. Você será notificado no seu escritório amanhã de manhã, às 9 horas em ponto. Minha advogada é Nicole Ferrara. Você deveria procurá-la. Ela nunca perdeu um caso. Você não pode fazer isso. Gritou Samuel. Vou processá-lo. Vou tirar tudo de você. Peguei meu celular pela última vez, encontrei o arquivo de áudio que eu estava guardando para este exato momento, e só para deixar claro quem é a vítima aqui. Apertei o play. A voz de Samuel ecoou pela rua. Baixa pelo alto-falante do meu celular, mas inconfundível. Não se preocupe, querida. Assim que eu receber o dinheiro da casa, podemos ir embora mais cedo. Ela só vai saber quando for tarde demais. Resposta da Clara. Leve, despreocupada. Você é terrível, mas eu adoro isso. Eu te amo. No ano que vem, nesta mesma época, estaremos em nosso apartamento em Miami. Ela ainda estará se matando de trabalhar, e nós estaremos vivendo nossas vidas de verdade. Observei seus rostos enquanto o vídeo era exibido. Clara estava em choque. Boca aberta, olhos arregalados. A confusão do meu pai se transformou em compreensão, que por sua vez se transformou em algo que parecia vergonha. O horror da minha mãe, com a mão sobre a boca, o nojo de Marcos. Samuel, finalmente, e o terror de Samuel, porque ele sabia o que estava por vir. Interrompi a gravação. Ele tentou falsificar minha assinatura em um segundo pedido de hipoteca há 6 meses. Eu disse calmamente, ele tentou roubar o patrimônio da minha casa, aquela que pertence à minha LLC, para financiar a nova vida de vocês juntos. Olhei para Clara. Isso é fraude. Clara, isso é crime. E eu tenho provas de tudo isso. Os documentos falsificados, os e-mails entre vocês dois planejando como acessar meu dinheiro. Tudo isso. As pernas de Samuel pareceram ceder. Ele sentou-se bruscamente na calçada, com a cabeça entre as mãos. Clara ficou paralisada, o rosto oscilando entre o vermelho e o branco. Então, quando você me processar, lembre-se de que eu olhei para Samuel. Certifique-se de que seu advogado saiba disso. Nicole ficará feliz em incluir isso no processo de divórcio. Fraude criminal tende a afetar a divisão de bens. Só para você saber. Abri a porta do carro. Espere, disse meu pai. Sua voz estava rouca. Azel, espere.
Parei, olhei para ele. Ele parecia velho, cansado, triste. Eu não sabia, disse-lhe baixinho. Sobre a mensagem, sobre o que Samuel disse. Sua mãe me contou que eles se separaram, que foi mútuo, que você concordou. Eu não concordei com nada, eu disse. Mas você sabia disso, não é? Lá no fundo. Ele não respondeu. Entrei no carro, liguei o motor e abaixei o vidro pela última vez. Boa sorte para encontrar um lugar para dormir esta noite, eu disse. Ouvi dizer que o Holiday Inn na Rota 9 tem vagas. Saí devagar. Pelo retrovisor, vi 7 pessoas paradas num terreno baldio, cercadas por bagagens e expectativas frustradas. Samuel ainda estava sentado na calçada, com a cabeça entre as mãos. Clara agora chorava copiosamente. Minha mãe estava gritando com meu pai por causa de alguma coisa. June estava ao telefone, provavelmente tentando encontrar um hotel. Marcos estava de braços cruzados, encarando o terreno baldio como se ainda não conseguisse acreditar que aquilo era real. E meu pai ficou ali parado, com as mãos nos bolsos, parecendo menor do que eu jamais o vira. Dirigi por 3 quarteirões antes de ter que parar. Minhas mãos tremiam, não de medo ou arrependimento, mas de adrenalina, da pura e genuína satisfação de vê-los perceber o que haviam perdido, o que haviam jogado fora, o que haviam subestimado. Fiquei sentada ali por 10 minutos, respirando devagar, deixando o tremor diminuir. Meu celular começou a vibrar. Ligações, mensagens de texto, dezenas delas. Desliguei e voltei dirigindo para meu apartamento em silêncio. Quando cheguei em casa, servi uma taça de vinho, fiquei em pé na janela e observei as luzes da cidade. Eu tinha feito isso. Eu realmente tinha feito isso. A casa tinha desaparecido. A vingança estava completa. Eles tinham visto o que eu tinha feito. E eu não me senti triunfante, nem vitorioso, apenas vazio, como se tivesse demolido a casa, mas não conseguisse descobrir o que construir em seu lugar. Liguei para Emily. Ela atendeu no primeiro toque. Como foi? Não respondi imediatamente. Azel, ela disse. Você está bem? Não sei, eu disse por fim. Fiz tudo o que planejei. Tudo correu exatamente como eu queria, mas não sei se estou bem. Emily ficou em silêncio por um momento, depois veio aqui agora mesmo. Não discuta. Eu fui. Emily morava em um prédio de tijolos aparentes no 3º andar, no bairro de South End, com plantas em todas as superfícies e obras de arte em todas as paredes. Era o tipo de casa que parecia habitada. Bati à porta. Ela abriu imediatamente, olhou para o meu rosto e me puxou para dentro. Sente-se, disse ela, guiando-me até o sofá. Estou preparando um chá. Não discuta. Sentei-me. Ela desapareceu na cozinha. Ouvi a água correndo, a chaleira ligando, os armários abrindo e fechando. Fiquei olhando para um quadro na parede dela. Tons de azul e cinza se misturavam. Eu sempre gostei dele, mas nunca tinha realmente prestado atenção. Emily voltou com 2 canecas. Sentou-se ao meu lado. Não disse nada. Apenas esperou. Eu consegui, disse finalmente. Tudo como planejei. Correu exatamente como eu queria. Mas eu me sinto vazia. As palavras saíram baixas, quebradas. Pensei que me sentiria vingada, triunfante. Em vez disso, sinto apenas que parei e recomecei. Eu demoli a casa. Me vinguei. Vi quando eles perceberam o que tinham perdido. E agora não sei o que fazer com nada disso. Emily pousou sua xícara de chá e passou o braço em volta dos meus ombros. Você fez algo irreversível, disse ela gentilmente. É muita coisa para assimilar. Não me arrependo, respondi rapidamente. Não me arrependo mesmo. Eles mereceram. Mas a vingança não preenche o vazio que cria. Assenti com a cabeça. Ficamos sentados em silêncio por um longo tempo. O que acontece agora? Perguntou Emily. Não sei. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, meu telefone não parava de vibrar. 63 chamadas perdidas até a meia-noite. Centenas de mensagens de texto. Mãe,
você destruiu esta família. Espero que esteja orgulhosa. June, não acredito que você fez isso. Você é cruel. Você é vingativa. Eu não sei mais quem você é. Marcos, espero que você esteja feliz agora. Espero que tenha valido a pena. Samuel, você vai se arrepender disso. Se eu processar, você vai perder tudo. Clara, você é uma velha patética que não conseguiu manter o marido. Aproveite para morrer sozinha. Até pessoas que eu mal conhecia estavam mandando mensagens. Tia Lorraine, com quem eu não falava há 5 anos. Sua mãe está arrasada. Como você pôde ser tão egoísta? Primos, parentes antigos, amigos, gente surgindo do nada para me dizer que pessoa terrível eu era. Bloqueei todos. Todos os números, exceto o do meu pai. A mensagem dele estava no topo da minha caixa de entrada, sem ser lida. Com as mãos trêmulas, servi-me de vinho, fiquei parada na janela, olhei para as luzes da cidade e me perguntei se era assim que a vitória deveria ser sentida. Não li a mensagem do meu pai naquela noite nem no dia seguinte. Deixei-a lá, sem abrir, enquanto me dedicava ao trabalho. O projeto da Meridian Tower precisava das aprovações finais. Eu tinha 3 apresentações para clientes agendadas. Minha empresa estava mais ocupada do que nunca, e eu usei isso como desculpa para não pensar, não sentir, não processar o que eu tinha feito. Mas no terceiro dia, sentado no meu escritório às 2 horas da manhã porque não conseguia dormir, finalmente o abri. Azel, estou hospedada em um hotel. Sua mãe não quer falar comigo porque eu disse que o que você fez era compreensível, mesmo que tenha sido extremo. June não atende minhas ligações. Marcos está furioso. Não sei como resolver essa situação familiar. Mas quero que saiba que tenho orgulho de você por se defender, por não deixar que te pisoteiem. Eu deveria ter feito mais para te proteger enquanto você crescia. Eu falhei com você e sinto muito. Se você quiser conversar, estou aqui, pai. Li 5 vezes antes de conseguir respirar direito. Depois liguei para ele. Ele atendeu ao segundo toque. Avelã. Podemos nos encontrar? Perguntei. Amanhã. Sim, em qualquer lugar. Diga o local. Nos encontramos em uma cafeteria em Cambridge na tarde seguinte. Território neutro, longe das lembranças. Meu pai parecia mais velho do que eu me lembrava. Cabelos grisalhos mais ralos, rugas mais profundas ao redor dos olhos. Ele estava usando calça jeans e um suéter que eu nunca tinha visto antes. Não eram as roupas que minha mãe costumava escolher para ele. Ele se levantou quando me viu e me abraçou forte. Sentamo-nos. Pedimos café. Não trocamos uma palavra sequer. Sua mãe está ameaçando se divorciar, disse-lhe finalmente. Sua voz era baixa. Resignada porque não vou condená-la. Pai, eu não quero arruinar seu casamento. Você não estragou nada, querida. Ele olhou diretamente para mim. Finalmente estou conseguindo enxergar com clareza o que estava quebrado há anos, talvez décadas. Sua mãe sempre precisou de alguém para culpar, alguém para controlar. E eu deixei que ela te criticasse. Deixei que ela favorecesse a June. Fiquei em silêncio quando deveria ter me manifestado. Você está se manifestando agora. Ele sorriu tristemente. 30 anos tarde demais. Conversamos por 2 horas sobre minha infância. Sobre como eu sempre me sentia como se estivesse tentando obter uma aprovação que nunca chegava. Sobre como as críticas da minha mãe me moldaram em alguém que trabalhava constantemente tentando provar que era boa o suficiente. Sobre June. Como ela sempre fora a favorita por ser mais fácil, mais submissa, menos ameaçadora. Sobre Marcos, como eu assumi o papel de provedor porque alguém precisava fazê-lo. Não posso mudar o passado, disse meu pai por fim. Mas gostaria de fazer parte do seu futuro, se você me permitir. Estendi a mão por cima da mesa e apertei a dele. Eu gostaria disso, eu disse. Não foi perdão. Não completamente, mas foi um começo. Passaram-se 6 meses. O terreno onde ficava minha casa deu lugar ao empreendimento Monroe Heights. 8 casas geminadas de luxo. Meu projeto, minha visão. O projeto chamou a atenção.
revistas de arquitetura o destacaram. Publicações do setor me entrevistaram sobre o conceito, construir luxo moderno em terrenos históricos, orando o passado e, ao mesmo tempo, criando algo novo. Não contei a história completa, apenas a versão profissional. A lista de clientes da minha empresa dobrou e depois triplicou. Contratei 3 novos arquitetos, incluindo uma jovem chamada Saratin, que me lembrava de mim mesma aos 25 anos. Brilhante, determinada, com muita vontade de provar o seu valor. Eu a orientei de uma forma que ninguém jamais me orientou. Ensinou-lhe a negociar, a valorizar o seu trabalho, a nunca deixar que ninguém a fizesse sentir-se inferior. Emily e eu tomávamos café todos os domingos. Ela nunca dizia eu te avisei, mas dizia que bom que você está bem com mais frequência do que o necessário. Meu pai e eu jantávamos juntos uma vez por mês. Ele havia se separado oficialmente da minha mãe em janeiro. Mudou-se para um pequeno apartamento em Somerville com vista para o rio. Parecia mais leve, mais jovem de alguma forma, como se tivesse carregado um peso por décadas e finalmente o tivesse libertado. Não falamos sobre Juno ou Marcos. Essa ponte estava queimada e permaneceria queimada, mas conversamos sobre todo o resto. Os sonhos dele de viajar, meus planos de abrir um segundo escritório em Nova York, a vida que ele estava construindo aos 70 anos, a vida que eu estava construindo aos 40. A cura não foi linear. Alguns dias eu me sentia forte. Outros dias eu acordava de sonhos com a casa e me sentia vazia, mas os dias de vazio se tornaram menos frequentes, e os dias de força se tornaram minha base. Numa terça-feira à noite, no final de abril, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Quase não abri, mas a curiosidade falou mais alto. Samuel, tive tempo para pensar. Cometemos erros. Podemos conversar? Encarei aquelas palavras por exatamente 3 segundos. Pensei na foto que ele havia enviado da Croácia. A legenda que me chamou de morta. A casa da qual ele tentou roubar. Os 12 anos que lhe dei enquanto ele planejava sua fuga. Pensei na mulher que eu costumava ser. Aquela que teria lido aquela mensagem e sentido esperança. Quem teria ligado de volta para ele? Quem teria acreditado que nossos erros significavam algo além de eu quero algo de você? Aquela mulher havia desaparecido. Digitei, desculpe, depois que fica velho, para mim já era. Engraçado como as coisas funcionam. Então bloqueei o número. Caminhei até a minha janela, olhei para o horizonte de Boston, para os prédios que ajudei a projetar, para a cidade que eu havia reivindicado como minha. A demolição não se tratava apenas de destruir uma casa. Tratava-se de destruir a versão de mim mesma que aceitava a traição, que dava desculpas para pessoas que não as mereciam, que construía uma vida para os outros enquanto negligenciava a sua própria. Aquela mulher estava morta. Em seu lugar, estava alguém mais forte, mais dura em alguns aspectos, mais cautelosa com a confiança, mas também mais honesta sobre o que eu queria, mais disposta a me afastar do que não me servia, mais convicta de que estar sozinha era melhor do que estar com pessoas que me faziam sentir sozinha. Eles queriam que eu fosse embora. Eu me certifiquei de que não restasse nada para eles encontrarem ao voltar. E no espaço vazio onde aquela vida costumava existir, eu construí algo melhor, algo que era inteiramente meu para sempre. Servi vinho, fiz um brinde ao meu reflexo na janela, às novas fundações, às demolições controladas, à vida que construí sozinha e à paz que encontrei em seu silêncio. Se essa história de vingança calculada te deixou sem fôlego, clique no botão curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando a Zé observou, de dentro do carro, 7 pessoas paradas em um terreno baldio, percebendo que a casa havia desaparecido. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias impactantes como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.